Peço que você abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, verso 21. Livro de Marcos, capítulo 5, verso 21. Quantos encontraram, digam amém. Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor: E retornando Jesus do barco para outra margem, numerosa multidão, uma vez mais, se formou ao seu redor enquanto estava na praia. Verso 22. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamada Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou incessantemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as suas mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Verso 24. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Agora no verso 35. Verso 35 diz assim: Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filhinha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse-lhe aos dirigentes da sinagoga: Não tenha medo, somente creia. E não deixou segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Verso 38. Quando chegaram à casa do dirigente na sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então Jesus lhe disse: Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Verso 40. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. Entrou onde se encontrava a criança. Verso 41. Tomou pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: Menina, eu lhe ordeno, levanta-te. Amém? Até aqui. Curve as suas cabeças. Senhor, nós queremos te render graças a Deus por essa palavra. Que o Senhor possa, meu Deus, continuar falando conosco, como o Senhor tem feito desde o início do culto, Deus. Que o Senhor ministre aos nossos corações, ó Pai amado, e que a sua palavra encontre um coração que esteja, meu Pai amado, necessitando, ó Deus, desse direcionamento, ó Pai. E nós te pedimos, ó Deus, também pela vida da Alexandra, ó Pai amado, que está em casa nesse momento. Nós, ó Pai amado, como igreja, nós queremos orar e interceder pela sua vida, ó Deus. Que o Senhor, meu Deus, traga paz ao seu coração, ó Deus. Que toda essa crise, ó Deus, que ela está passando, meu Pai, na sua casa, sobre a sua vida, Deus, nós queremos repreender na autoridade que há do nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Que o Senhor venha com cura, meu Pai amado, sobre a sua vida, sobre o seu lar, Deus. Trazendo paz sobre a sua vida, Deus. E uma certeza da sua cura sobre a vida dela, Deus. Essa é a nossa oração, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. A palavra diz que Jesus estava voltando de mais uma das suas missões. E ele disse que quando ele chega à beira da praia, o chefe da sinagoga, chamado Jairo, vai ao encontro de Jesus. E ele se prostra diante de Jesus e começa a clamar, a interceder, dizer: Jairo, Jesus, tem misericórdia da minha filha. A minha filha está muito enferma e eu necessito que você vá na minha casa, coloque as suas mãos sobre ela para que ela possa ser curada, para que a sua vida possa ser transformada e a sua vida possa ser restaurada. Jesus olha a situação de Jairo, que era chefe da sinagoga, um homem que representava administrativamente a sinagoga naquela época. Então Jesus olha para ele e diz assim: olha, vamos, Jairo, eu vou na sua casa. Então ali dá início a uma peregrinação, dá início a uma jornada. Quando Jesus começa a se direcionar à casa de Jairo, a Bíblia fala que uma grande multidão seguia Jesus. No meio do caminho, todos nós já conhecemos a parte da mulher do fluxo de sangue. Mas enquanto Jesus está ali naquele momento com a mulher do fluxo de sangue, que ela toca na orla do seu manto e ela passa a ser curada, chega uma mensagem da casa de Jairo para o seu coração, dizendo: olha, Jairo, não incomode mais o mestre, porque a sua filha já morreu.
E aqui eu quero começar a refletir algo com vocês ao nosso coração. Sabe, que por muitas vezes nós começamos uma jornada, nós começamos a orar, nós começamos a clamar, nós buscamos direcionamento de Deus, nós buscamos resposta de Deus ao nosso coração, e Deus tem trago a mim e a você palavras de vitória, de conhecimento, de graça, de que Ele está conosco, de que nós iremos suportar, que nós iremos passar por situações. Sabe, nós temos promessa de Deus de vitória sobre a nossa vida, mas quando nós começamos a caminhada e a jornada, por muitas vezes as adversidades elas chegam na nossa vida, chegam na nossa casa, na nossa família, e aí nós deixamos nos abalar, porque a notícia que chegou na nossa vida não tem nada a ver com a promessa que Jesus fez lá no início. Porque a promessa que Jesus fez sobre a minha e a sua vida não está condizendo com a realidade que nós estamos passando hoje no momento. Sabe, porque nós começamos a olhar para o nosso agora e só conseguimos enxergar a luta, nós só conseguimos enxergar a afronta, nós só conseguimos enxergar a adversidade, nós só conseguimos olhar para o nosso lar e ver a dificuldade e pensamos, cadê a promessa que Deus fez para mim lá atrás? Cadê a promessa que Deus realizou sobre a nossa vida? Sabe, quando nós começamos essa jornada, nós começamos essa caminhada, muita coisa começa a aparecer para que a nossa fé passe a ser abalada, para que a nossa certeza comece a ser enfraquecida, e aí as nossas esperanças vão se esvaindo, e assim a nossa fé começa a esmorecer. Por quê? Porque eu esqueci da promessa que Deus fez para mim lá atrás. E eu comecei a dar ouvido às coisas que estão dizendo para mim nesse momento. Eu comecei a dar ouvido à minha voz interior, que me diz, eu não vou conseguir. Eu não vou passar por essa dificuldade. Eu não vou passar por esse vale. Quantos de nós, por muitas vezes, já iniciamos muitos passos de fé e nós não concluímos, porque quando chega no segundo, no terceiro ou na quarta quinta-feira, as coisas começam a estremecer, sabe? Parece que as adversidades que nunca se levantaram na nossa vida, começaram a se levantar agora, porque eu comecei a entrar dentro da igreja e fazer um passo de fé. Aí parece que diz, pronto, agora o inimigo se levantou, agora todas as coisas vieram sobre a minha vida. Se eu tivesse ficado quieto, nada disso teria acontecido. As lutas começam a aparecer, porque nós começamos a caminhar o caminho que Deus tem escolhido para mim e para você. E nós não podemos retroceder, nós não podemos parar, porque eu preciso ter a certeza da palavra que Deus lançou sobre a minha vida e a sua vida. Nós não podemos esquecer da palavra que Deus tem para nós, que nós iremos conseguir, que nós iremos conquistar, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a palavra que Deus tem sobre a sua vida, essa é a palavra que Deus tem para a sua igreja, essa é a palavra que Deus tem para a sua vida. Você e a sua casa servirão ao Senhor. Sabe, mas você olha para dentro de casa, a luta está constante, você determina dentro da sua casa, a tua palavra, Senhor, diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e eu creio na tua palavra. Eu creio nas promessas de Deus sobre a minha vida. Sabe, nesse determinado momento, em que a palavra de derrota, a palavra que traz confronto contra a verdade de Deus, sabe, a palavra que trouxe morte ao coração de Jairo, chega até ele dizendo, olha, não perturbes mais o mestre, porque a sua filha já morreu, dizendo, olha, desiste da tua caminhada, desiste da tua jornada, desiste desse negócio de passo de fé, sabe, desiste dessa onda de caminhar com Jesus, sabe, desiste dessa peregrinação com Cristo, porque até agora não te levou a nada. Você poderia estar lá com a sua filha na beira da morte, nos seus últimos fôlegos de vida, mas não, você estava aqui clamando Jesus e não adiantou de nada, porque só trouxe morte. Essa é a palavra que por muitas vezes gera no nosso coração. Aí quando essa palavra chega de confronto ao Jairo, olha o que Jesus diz no verso 36. Ele diz assim, não fazendo caso do que eles disseram. Ei, Jesus não se importa com o que as pessoas dizem ao seu respeito. Jesus não está atrelaçado, Jesus não está amarrado no conceito do homem. Jesus não está preocupado com diz se pode usar ou se não pode. Jesus, ele quer saber da realização da promessa dele sobre a sua vida. Ele diz assim, olha,
não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, somente creia. E é o que Deus está falando para mim e para você nessa noite. Está complicado, não tenha medo, somente creia. A luta está difícil, não tenha medo, somente creia. A situação está adversa, não tenha medo, somente creia, porque a palavra dele vai se cumprir na sua vida. A palavra dele vai se cumprir. E isso tem que ser uma certeza sobre a minha e a sua vida. Aí Jesus começa a trazer ensinamento para nós. No verso 37 ele diz assim: não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João. Ei, quando nós iniciamos essa jornada em Cristo Jesus, quando nós iniciamos essa caminhada, você pode prestar atenção, muitas pessoas começam a se afastar de nós. Nós começamos a caminhada com a multidão. Nós começamos essa caminhada com a multidão nos seguindo, mas chega um determinado momento em que você olha para trás e pergunta: cadê os meus amigos? Cadê aquelas pessoas que andavam comigo? Cadê os mais chegados do que irmão? Não tem ninguém, todos sumiram. Mas não te preocupa, isso é Deus tirando essas pessoas para que possa realizar a promessa dele sobre a sua vida. É Deus dizendo: olha, essa pessoa no momento não está te edificando, essa pessoa no momento não está te levando para um tempo de intimidade comigo, essa pessoa no momento ela não está te fazendo crescer em Cristo Jesus, ela no momento ela só está te impedindo de conquistar grandes coisas no nome do Senhor Jesus. Então afasta, tira ela de perto. Eu vou começar a tirar as pessoas de perto de você e vou começar a trazer pessoas que vão te enriquecer em conhecimento, em graça, que vão te fazer chegar mais próximo de Jesus, que vão te fortalecer nessa caminhada, que vai fazer você crescer mais ainda em Deus. Pessoas que irão te edificar no caminho em que você iniciou com Cristo. Pessoas que vão te fortalecer. Pessoas que no momento da sua luta, do seu choro, vão estar com você orando, clamando e buscando a face de Deus, intercedendo junto com você. Mas você só precisa crer. Você precisa somente crer. No verso 39 ele diz assim, no verso 38, quando chegaram na casa dos dirigentes da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando, se lamentando em alta voz. Então Jesus entrou e disse: por que estão chorando em alvoroço? A criança não está morta, mas dorme. Todo mundo na casa, todos que estavam naquela casa, viram cenas de morte. Todos que estavam naquele ambiente, quando olharam para a criança, estavam chorando porque identificaram a morte. Sabe isso? Eu quero fazer um paralelo. Quando Jesus chega diante lá no velório, quando Jesus chega no túmulo do Lázaro, todos estavam chorando. Maria diz assim: Senhor, agora já é tarde, ele já está com 4 dias morto. E se você parar para observar, o ambiente era um ambiente de morte. O cheiro era um cheiro de morte. A visão era uma visão de morte para todos que estavam lá. Mas quando Jesus chega no ambiente, ele restaura o ambiente, ele restaurou a visão, e ele restaurou aquele porco. E ele para todo mundo estava morto, mas para Cristo Jesus era uma ferramenta diante do Senhor para que o seu nome fosse glorificado. Sabe, para muitos o seu ministério pode estar morto, para muitos você pode estar acabado, para muitos pode ter chegado o seu fim, mas para Jesus, quando ele entra num ambiente de glória, a sua vida passa a ser restaurada, transformada, e você passa a caminhar do lado dele, porque ele tem um projeto sobre a sua vida. Ele tem um propósito sobre a sua vida. Então, quando ele chega naquele ambiente, ele diz: olha, a criança não está morta, ela está dormindo. E as pessoas começaram a zombar de Jesus.
As pessoas começaram a zombar de Cristo, dizendo como é que ela está dormindo, Jesus. E nesse ambiente, você vai sair com uma certeza no seu coração, com essa palavra sobre a sua vida. E você pode estar dizendo, você vai carregar essa palavra lá fora e as pessoas vão dizer, esse aí já era. Esse aí morreu. Esse aí não tem mais jeito. Mas a palavra que prevalece sobre a sua vida é a palavra de Cristo Jesus. Essa é a voz que eu e você devemos ouvir. Essa tem que ser a certeza do nosso coração. Essa tem que ser a palavra do nosso dia. Não importa o que as pessoas dizem ou falam. O que importa é o que Cristo pensa ao seu respeito. E aqui o que eu acho mais interessante, no verso 41. Verso 40. Todos começaram a rir dele. Ele ordenou, porém, que saísse. E mais uma vez, há milagres que não aconteceram na minha e na sua vida. Há milagres que não aconteceram na sua vida, porque existem pessoas que estão atrapalhando a manifestação do seu milagre na sua vida. Porque quando Jesus ele vai realizar o milagre, quando ele vai chamar a menina, a primeira coisa que ele fala, ele diz, olha, tira todo mundo aqui que está rindo. Tira todos os incrédulos. Só deixa aqui o pai, a mãe e os discípulos que já andavam comigo. Eu creio que a partir de hoje, não se espante, mas Deus vai ter que dar uma sacudida na sua vida. Deus vai começar a dar uma sacudida na sua vida e você vai começar a não entender, mas não se preocupe, é Deus agindo. Pessoas vão sair do seu meio, pessoas vão sair da sua vida. Você vai começar a olhar para o seu WhatsApp, cadê? A pessoa nunca mais me mandou uma mensagem. É porque essa pessoa não estava te edificando. Essa pessoa não estava te levando para próximo de Deus. E ela estava impedindo da realização do milagre de Deus sobre a sua vida. Porque ela não acreditava que Deus pode fazer um milagre em você. Verso 41. Tomou pela mão e disse, Talita cumi, que significa, menina, eu lhe ordeno, levanta-te. Eu gostaria de ler esse versículo na versão King James, que ela diz assim, então, pegando na mão da menina, ordenou em aramaico, Talita cumi, que significa, filhinha, eu te ordeno, levanta-te. Agora o que eu acho interessante aqui, Jesus ele passa essa caminhada todinha, falando na linguagem das pessoas, se comunicando com as pessoas, mas quando ele chega para falar com a menina, ele fala em aramaico. Ele fala em outro idioma, que significava, filhinha, eu te ordeno, levanta-te e anda. A etimologia da palavra, Talita cumi, ele não fala filhinha, mas ele chama ela de cordeirinha. Te levanta. Aí eu me perguntei, mas Jesus, por que o Senhor passou todo esse processo com Jairo e em nenhum momento o Senhor se retrata ele em aramaico? Mas quando o Senhor vai falar com a menina que já estava morta, o Senhor chama ela pela língua em aramaico. Quantos são pai aqui? Deixa eu fazer uma pergunta. Filho pode ter 5, 10, 15 anos, mas para você, o seu filho sempre tem um nomezinho que só você chama dentro de casa, tem ou não tem? Meu filho, quando eu estou em casa, ele está longe, eu grito, Denguinho, vem cá. Ele sabe que é o pai que está chamando. Você entendeu? Quando o pai chama, ele chama pelo nome que o filho já conhece. Ele não chama para todo mundo ouvir. Eu posso estar num ambiente com todo mundo aqui, mas se eu pegar no microfone e falar, Denguinho, vem aqui, meu filho vai dizer, é o meu pai. Ei, quando ele chega no ambiente de morte,
que estava morto para todo mundo, mas quando ele olha para a menina e fala assim, Talita cumi, cordeirinha, a menina diz assim, meu pai me chamou. O meu pai está me chamando. E quando o pai chama, quando o pai chama, a filha se levanta. Quando a voz do pai, quando a voz do pai, ela é ecoada no meio da multidão, e a filhinha e o filho já conhecem, nós sabemos que é ele. Eu queria que você ficasse de pé. Sabe, nesse ambiente, esse é um ambiente que nós estamos num ambiente de passo de fé. Vou falar algo que Deus ministrou no meu coração aqui agora. Existem muitas pessoas que estão aqui fazendo passo de fé por emprego, por N coisas, sabe? Mas tem pessoas aqui que o passo de fé que ela precisa é ouvir a voz de Deus. Porque ela diz assim, Senhor, eu vejo todo mundo falando em ouvir a voz do Pai, mas eu nunca ouvi a voz do meu Pai. Eu nunca fui ministrado no meu coração pelo meu Pai. E para mim seria o maior ato de fé, para mim seria o maior milagre ouvir a voz de Deus. Ei, Deus. Meu Deus. Sentindo uma presença de Deus aqui tão poderosa. Como se Deus estivesse dizendo assim no meu coração, eu vim ter encontro com os meus filhos. Eu quero me manifestar no coração de muitas pessoas que estão aqui nesse ambiente. Eu quero promover. Ei, Deus, você que está na sua casa, você seja tocado pela presença do Pai. Você que se sente caído, frustrado, abatido, Deus fala com você nessa noite, Talita cumi. Filhinha, filhinho, se levanta, porque eu te ordeno. Esse não é ambiente de morte para que você viva. Eu não te gerei para que você tenha uma vida de morte. Eu não te gerei para que você fosse uma derrotada. Eu não te gerei para que você fosse um derrotado. Eu não te gerei para ter uma vida frustrante. Eu não te gerei para ter momentos de crise, de pânico sobre a sua vida. Eu não te gerei para que você tivesse uma vida que não fosse do meu agrado, não. Eu te gerei para você caminhar comigo. Eu te gerei para você andar comigo, mesmo diante das lutas, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da afronta. Eu estou andando ao seu lado.